que se chamava Gambá antigamente. Eu adoro essa história, inclusive. Eu queria saber de você, enquanto deputado federal, e aí é um pedido mesmo. O que o deputado federal, Marcelo Calero, poderia fazer pela extinta Gama Filho para acelerar todo esse processo, enfim, para fazer com que aquilo seja devolvido para a comunidade, para a nossa cidade? Que, inclusive, o bairro inteiro ali colado à estação virou um bairro fantasma, né? Desde o início, ali a fábrica de amendoim até a outra Agtal. ponta, até a Agtal, até a União, o bairro virou um bairro fantasma, por incrível que pareça. Todos os microcomércios que tinham ali fecharam por conta disso. Gledson, assim, é muito difícil mesmo, sendo bastante honesto contigo, para um deputado federal ter uma atuação tão, digamos, específica assim. Nós somos o motorzinho do dentista que fica lá cobrando e tudo mais. Só como eu falei, o sistema político brasileiro ele é tal que ações dessa natureza estão muito concentradas no poder executivo. Nós não temos nem base orçamentária e nem mesmo um nível de articulação que conseguiria resolver uma situação como essa, né? O que eu vejo, por exemplo, no caso da Gama Filho e de outros espaços que foram se tornaram obsoletos, né? Na realidade, por que eles se tornaram obsoletos? Muitos desses espaços têm a ver, o abandono desses espaços tem a ver com algo maior, que é a decadência da nossa cidade, né? Na medida em que a gente trabalha como liderança política a favor da cidade como um todo e, por exemplo, pensando numa candidatura a prefeito que possa refletir esses sentimentos, essas angústias, essas ansiedades da população do Rio de Janeiro, absolutamente legítimas, a gente está trabalhando em favor desses espaços, né? Eu lembro também de um outro colégio ali, Colégio Nossa Senhora da Piedade, que ficava na Avenida Amaro Cavalcante também, que deixou de existir. E eu falo em particular desse colégio porque a minha avó, que faleceu em dezembro, estudou lá. E quando a gente foi desfazer... Pois é, Caroline, você conhece bem ali, né? E para você ter uma ideia, aquele colégio foi fundado por freiras alemães. A minha avó, quando era menina, estudou lá, aprendeu alemão. Isso eu estou falando em 1930. E quando ela faleceu agora, em dezembro, a gente foi desfazer a casa dela e encontramos os diplomas dela, né? E aí o lugar não existe mais. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem tido a sua memória, de uma forma geral, absolutamente desestruturada, e é um fenômeno que tem acontecido sobretudo na área cultural, sobretudo no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Criar políticas, por exemplo, você tem o Cine Caxambi, hoje é um hortifruti, já foi um dos principais cinemas do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, faz parte de um processo de deteriorização e de progressiva perda do sentido de capital. A Universidade de Gama Filho, ela era uma referência nacional e vários estudantes vinham do Brasil inteiro fazer os seus cursos aqui, trazendo, inclusive, desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Infelizmente, o Rio tem perdido esses signos, esses sinais de capitalidade. Deixamos de ser capital política e progressivamente temos perdido outras condições, como, por exemplo, de polo educacional nacional de relevância, né? Polo médico também. Hoje, a medicina de São Paulo está muito mais avançada que a nossa. Enfim, eu vejo mais isso na perspectiva, Gledson. Entendo que nós temos as nossas ligações afetivas com vários desses espaços. É importante, sim, que a gente, dentro das nossas afetividades, lutemos por esses lugares, mas a gente não pode deixar de ver isso sob a ótica da decadência do Rio de Janeiro. Entendi. Vivi e Carol estão inscritos. Então, Vivi, depois Carol. Boa noite. Meu nome é Viviane. Boa noite, Viviane. Boa noite. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Assim como a Annalisa, eu também faço parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E aqui no Sul nós temos a Rede Beabá. Assim, eu acompanho desde o início, mas eu acabei tendo problema de conexão e voltei, tá? Então, se a minha pergunta já foi respondida, já falo sobre o assunto, mas eu queria ver a questão da Política Nacional de Leitura
por escrita, né? Porque ela foi sancionada em 2018 e agora, assim, os próximos passos seriam a efetivação, né? Porque sempre quando a gente fala em políticas públicas, principalmente em planos municipais, estaduais, um dos objetivos da PNLE era o fomento a esses planos, né? E aqui em Porto Alegre foi a primeira capital do país a ter um plano municipal do livro, né? Que veio antes até do nacional. E eu gostaria assim de entender melhor assim como seria a nossa articulação como sociedade civil organizada para que realmente acontecesse essa efetivação da PNLE. Ô, Viviane, a Renata já tinha respondido, tinha falado sobre isso, mas... Não, mas ela faz um resumo para a gente, Renata. Oi, Vivi! Tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Sim, não nos vemos desde... Eu falei um pouquinho desde dos planos, né? Desde a última comissão lá, né? Então, o plano foi sancionado, foi. A gente foi em julho, né? De agosto até outubro, os ministérios da Cultura e da Educação, antes das eleições, o Ministério da Cultura, especialmente, né, tentou correr, inclusive, na época, eles diziam que queriam entregar essa regulamentação da lei como entrega de final de governo. E aí, no fim, não aconteceu. O Ministério da Educação achou que estava muito em cima e que, na sequência, ia ter eleição e que não valia a pena. Foi isso que aconteceu. E aí, virando o ano, com as novas equipes dos ministérios, eu ainda cheguei a percorrer lá com os dois ministérios, falar sobre isso, precisava se fazer um decreto de regulamentação, levei uma proposta, né, baseada no Plano Nacional do Livro e Leitura, já que já existia, né, os 4 eixos principais, dentro de cada eixo as ações, estratégias, metas e tal, e não só não aconteceu esse decreto de regulamentação, e na lei diz que precisa ter esse decreto interministerial, não só não aconteceu, como o PNLL, enquanto entidade assim, né, de pressão de políticas públicas do livro e leitura no país, ele está desarticulado. Eu não sou mais secretária, já tem um bom tempinho, e agora o que a gente precisa fazer é isso, fazer as devidas pressões como sociedade civil. Hoje tem a Frente Parlamentar do Livro e Leitura, né, Marcelo, em Brasília, que pode nos ajudar muito, Fernanda, né, e o senador Jean Paul, né, Prats, e isso talvez a gente, mas assim, a gente precisa brigar bastante, viu, Flor? Uhum. Tá. E só também queria falar na questão do livro, né? O que a gente fala muito na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Se fala muito em democratização, mas sendo descentralizar, a democratização é uma falácia, né? E as bibliotecas comunitárias cumprem esse papel mesmo, né? De descentralizar o acesso à informação, à cultura, potencializar também a cultura que existe nas comunidades, porque a gente também desconstrói muito aquela ideia de vamos levar cultura às periferias. Não, existe muita cultura, tem muito potencial ali. E outra coisa também que a gente conversa é assim, a questão de que o livro ele era muito associado assim, a uma leitura prazerosa, e quando na verdade a gente também sabe que a leitura ela é imprescindível, ela é um direito estruturante para a busca de todos os outros direitos, né? Hoje, quando a gente vê eleições que foram ganhas com fake news, é bem isso, né?
Me lembrei muito também quando eu fui no Museu da República, que eu vi que tinha uma frase do Darcy Ribeiro que ele dizia, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, eu acho que tudo isso faz parte dessa luta e fazer que as pessoas, que a população, que o Brasil entenda que a leitura ela é muito mais do que só lazer. Nós precisamos ter um país com uma cultura letrada. E muitas vezes as pessoas têm muitos livros nas estantes, tiram foto, mas eu acho que ler mesmo não acontece, assim, né? A gente vê tudo isso que aconteceu, que a gente tem, assim, as ideologias muito conservadoras, que a gente precisa lutar contra tudo isso. E as bibliotecas comunitárias estão aí para estar junto com vocês. Muito bom. Bacana. Deixa eu só fazer um lembrete. Nosso encontro, nosso bate-papo, para também não ficar muito cansativo, vai até às 10, são 2 horas de encontro, então faltam mais ou menos 14 minutos para a gente terminar. E depois desse informe eu passo a palavra para a Carol. Carol? Deixa eu ver. Será que ela está com... Eu não estou vendo ela aqui. Bom, daqui a pouquinho, então, ela volta. Alguém na sequência querendo pedir a palavra? Queria fazer uma pergunta. Manda ver. Calero, na possível vitória do Eduardo Paes, que eu acho que é bem possível, diante do cenário que está aí, acho que é a melhor opção que tem nesse momento, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Você aceitaria o convite de trabalhar na Secretaria de Cultura novamente? Eita! Não, eu não sou futurólogo, André. Eu acho que tem muita água para rolar, né? Acho que é uma discussão sobre isso, uma discussão precipitada. O que eu acho, sim, é que o Rio de Janeiro precisa, independentemente de pessoas, precisa de um projeto para a cultura. É um projeto que reflita toda a nossa diversidade e, sobretudo, toda a potencialidade da cultura, inclusive como um vetor de desenvolvimento socioeconômico, de resgate da condição de capital que o Rio de Janeiro sempre ostentou, né? Então, poder contribuir para a confecção desse projeto certamente vai ser uma tarefa minha. Agora, essa coisa de cargo e tal, isso sempre aconteceu de forma muito natural na minha vida. Então, eu não faço conjecturas a respeito. Não entendi. É só para deixar o registro de que realmente foi pontual, importante e eu acho que talvez uma das melhores passagens do secretário de Cultura, no seu nome, do Rio de Janeiro. Eu, de verdade, fiquei muito feliz em ter, inclusive, ter sido contemplado, junto com outros artistas de rua, com o projeto Arte Pública, na sua gestão. Eu acho que não lembro... Né? Sim, grande mestre. Não me lembro de ter tido um secretário com tamanha resultado e eficiência. Parabéns. Muito obrigado, eu te agradeço muito. Mas é isso, a gente tem o olhar, colocar a cultura onde ela tem que estar, né? Eu lembro uma vez que eu estava com um grupo de amigos quando eu morei no México, eles ficavam bem irritados, né? Porque eu só queria ouvir música brasileira. E eles falavam, você está no México e tal. E aí a gente tinha feito um passeio de bicicleta pela cidade do México e a discussão tinha sido exatamente essa. Não, Marcelo só quer saber, mora aqui no México, mas é como se ele estivesse morando no Rio de Janeiro, que só quer saber de ouvir música, ver televisão brasileira e tal. A gente chegou na porta de um restaurante, tinha lá um gringo tocando Manhã de Carnaval. Então, assim, foi a melhor resposta que eu podia dar para eles, né? E o que eu quero dizer com isso é que essa potencialidade, né? É o maior ativo que nós temos enquanto nação e, sobretudo, no Rio de Janeiro, que, aos trancos e barrancos, ainda continua sendo a capital cultural do Brasil. Em cima dessa sua resposta, eu vou vir com a pergunta de $1 milhão, Calero.